E aí, pessoal, mais um tutorial aqui, tá hoje sobre o TXO, né? Eu tô vendo um pouco de dúvida nesse tipo de tópico. O pessoal tem perguntado muito o que é, como é que faz, principalmente por causa da procura da carteira Sparrow, né, no Tails. Inclusive, eu tenho um tutorial aqui no canal para quem quiser instalar a carteira Sparrow no persistente no Tails, tá bom? Então vamos lá. O que que é o TXO, né? TXO é o seguinte, em inglês, né, seria Unspent Transaction Output, mas em português uma tradução seria saída de transação não gasta, mas eu acho que para a pessoa comum, vamos dizer, para facilitar, seria o número de transações por endereço, ou seja, você tem os seus endereços Bitcoin e quanto mais você fizer movimentação, quanto mais for mexido no mesmo endereço ou outros endereços, vai gerar um TXO, tá? Então seria o número de transações que você faz por endereço. Então vamos lá. Vou tentar aqui fazer uma analogia entre o banco e o Bitcoin. Então a gente vai começar pelo banco. Então o banco é o seguinte, vamos supor que você queira colocar na sua conta do banco R$ 1.000, né? Aí você vai lá no caixa lá e você fala para a moça, olha, eu quero depositar R$ 1.000, né, na minha conta. Aí você vai dar lá uma nota de 100, uma nota de 200, sei lá, 5 nota de 50 e o resto em nota de 20. Aí a moça vai pegar aquele seu dinheiro e vai te dar um comprovante dizendo que você depositou R$ 1.000. Mas o que que acontece lá no banco? Apesar de você ter dado R$ 1.000 com as suas notas, ou seja, uma nota de 100, um monte de nota de 20, duas notas de 200, vai chegando lá, ela vai misturar com o dinheiro de todo mundo, ou seja, tem um monte de gente depositando dinheiro no banco. Chegando lá, as suas notas, ela não tem seu nome, ela não tem marcação, né? Ou seja, ela não tem um fingerprint seu, ela vai misturar lá dentro do cofre com de todo mundo. Aí um dia que você quiser retirar R$ 100, R$ 1.000, o que que ela vai fazer? Ela vai lá no cofre e vai pegar uma nota de 100 ou uma nota de 50. Ou se você quiser os R$ 1.000, de repente ela te dá três notas de 200 e o resto na nota de 100. Ou seja, ela não vai pegar e retirar o que você deu para ela nas notas, ela vai dar notas de outras pessoas, ela vai retirar do que está tudo tá misturado, do que está tudo junto. Já no Bitcoin, não é exatamente assim. Então, né, na sua carteira Bitcoin, como é que funciona? É o seguinte, você vai ter lá o seu 1 milhão de sats, 2 milhões de sats por endereço, né? Só que você não consegue misturar misturar tudo, jogar tudo num endereço só, né? O TXO é individual, então se você tiver 5.000 sats em 20 endereços, você tem endereço, você não consegue simplesmente jogar tudo ali sem pagar nada, sem nenhuma taxa. Você precisa converter tudo que você tem no endereço só para juntar uns 1.000. Né? Ou seja, se você quiser juntar, você tem 1 milhão e você quiser mandar esse 1 milhão para alguém, eles estão em endereços diferentes, você vai ter que juntar todos esses UTXOs de todos os endereços para ir jogar para uma outra conta, certo? Ou seja, você não consegue juntar tudo, é como se você tivesse, né, uma nota de 50, uma nota de 20, ele vai juntando, ele não vai simplesmente te devolver uma nota de 1.000, né? As notas são marcadas, por assim dizer. Então, o que você tem lá, você não consegue juntar necessariamente como um banco faz, né? O banco ele vai lá, pega o que tem disponível e te dá. Você quer uma nota de 1.000? Ele vai lá juntar 5 de 200, te dá. Você não, você vai ter que juntar 50, 25, o que você tem na sua carteira, né? Então, a consolidação, no caso, seria meio que você juntar tudo que você tem num endereço só, mas vamos por pares. Então, como é que funciona é o seguinte, vamos supor que você quer mandar 0,9 Bitcoin para um endereço, certo? Então você tem esse endereço assim e você faz 9 operações. Você fala, toda semana eu deposito, coloco na minha carteira 0,1 Bitcoin. Então, na hora que você fez, você fez isso 3 vezes, fez 9 vezes, né? 3 vezes numa semana, aí na outra semana você fez mais 3 vezes, aí na outra semana você fez mais 3 vezes. Cada operação gerou um TXO. E agora vamos por um outro cenário. Você mandou numa outra vez a mesma quantidade, 0,9 BTC, 0,9 Bitcoins para esse mesmo endereço, mas você fez isso em apenas uma operação. Então você gerou um UTXO, ou seja, apesar de ser a mesma quantia, é o número de transações por endereço que conta. Ou seja, se você mandar 9 vezes 0,1 Bitcoin, você vai gerar 9 UTXO. Se você enviar 0,9 de uma vez só, você só vai gerar um. É o número de transações. Então, mesmo que a quantia seja a mesma,
O que está valendo é a movimentação do endereço, tá certo? Então eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que vocês tenham a carteira Bitcoin, toda semana vocês colocam R$ 100. Então, você botou R$ 100 nesse endereço, vai gerar um TXO, mais 100, um TXO. Botou 250, é um ITXO. Não existe uma quantia de dinheiro, é pela movimentação. Mesma coisa, 250, um UTXO. Mandou mais 50, UTXO. Então você vai ter aqui, em cada endereço, um UTXO, porque você só recebeu em contas diferentes, certo? Vamos supor que você queira receber na mesma conta. Como eu disse, vai gerar mais de um TXO. Então, se você colocasse como vocês podem ver aqui na parte de baixo, a carteira de envio e recebimento. Então, seria o seguinte: no endereço você mandou em uma semana R$ 100, gerou um UTXO. Mais R$ 100 gerou outro TXO. São dois. Aí você enviou para alguém uma parte do dinheiro, ou seja, você tinha R$ 200, você mandou 50. Você vai gerar um terceiro UTXO. Ou seja, por que que você tem 3 UTXO? É simples. Você tinha um TXO de um recebimento que você fez numa semana, aí você mandou dinheiro por uma semana, aí você enviou R$ 50 para alguém. Quando você envia os R$ 50, ele gera um endereço de troco. Então, esse é o que é o terceiro UTXO. Os dois primeiros são do recebimento e o terceiro é o troco desse envio. Então, você gerou 3 UTXO. Se você tiver o endereço só que você enviou, que nem esse aqui, R$ 100, você vai ter um saldo de R$ 100 e você vai ter um TXO só. Se você mandou duas vezes R$ 250 ou qualquer outra quantia, você no final aqui nesse exemplo teria R$ 500 e você vai ter dois UTXOs. E aqui é a mesma coisa, você juntou 250 mais 250 em dias diferentes que você enviou para sua carteira. Gastou 400, você vai ter um saldo de 100, né? Que você tinha 500, você gastou 400 e você teve um 100 de troco, mas você vai ter 3 UTXOs. E aqui um exemplo de duas vezes recebimento na carteira, total de R$ 100 e você tem 2 UTXO. Então é movimentação de carteira, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma carteira internacional que eu tive acesso lá e é o seguinte, aqui você pode ver que ele tem 30 UTXO nessa carteira. Essa carteira tem 6 endereços, como vocês podem ver aqui. Então, por exemplo, nessa carteira tinha 16, ou seja, provavelmente ele foi enviando aos poucos, né? E aí, cada vez que você envia, vai gerar um UTXO. Nessa carteira tinha 2, nessa carteira tinha 7. Aqui, obviamente, aqui tem um só. Provavelmente que ele mandou dinheiro uma vez só para essa conta. E nessa daqui ele tinha 3, gerando total de 30 UTXOs, tá? Bom, agora eu vou dar um exemplo mais ou menos como é criado um UTXO, talvez como se fosse de pessoa para pessoa. Então é o seguinte, vamos supor que uma pessoa tem que enviar 11 bitcoins para essa outra pessoa, né? Então uma pessoa tem que enviar 11 bitcoins e essa pessoa vai receber 11 bitcoins. Só que é o seguinte, no seu endereço, né, vamos supor que você tenha lá 5 endereços, certo? E eu preciso de 11 bitcoins. Só que se você fizer a soma aqui, ó, vai dar 5, 6, 7, 8, aí já passaria aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então passaria. Então o que que você vai ter que fazer? Você teria que selecionar do endereço que você quer. Porque tá vendo? Você tem 4, 2, 1, 5 e 6. Passaria de 11 bitcoins. E mesmo nesse caso vai passar, porque é o seguinte, ó, vamos juntar 5 bitcoins, mais 1 bitcoin, mais 2 bitcoins e mais 4 bitcoins. Vão dar 12 bitcoins, tá? Fazendo 5, 1, 2 e 4. Bom, obviamente, quando a gente vai mandar mais, vai ter que voltar o troco, né? Então, a nossa carteira lá automática, pode ser a Electron, pode ser a Sparrow, ela vai pegar um pouco a mais, ela vai selecionar as carteiras total que você precisa, depois ela vai te dar um Bitcoin de troco. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai zerar esses endereços aqui, né? Então, de 5 Bitcoin, 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, e ela vai escolher um endereço desse daqui para te devolver depois um Bitcoin, ou seja, você vai mandar 12 para essa pessoa. Como é criação e destruição, né? Ele vai criar um endereço novo que é um TXO de recebimento, que é um de troco para você, e vai enviar os 11 para outra pessoa. Ou seja, você tinha que enviar 12, ele pegou 11 e mandou para outra pessoa, pegou um e devolveu para você numa carteira de troco que vocês já devem ter visto na carteira de vocês. Só que vocês podem atentar que eu tinha marcado aqui, ó, não tem aqui no endereço passado que eu coloquei que você pode ter mais de um ETXO porque você fez dois,
né? Você colocou dinheiro 2 semanas seguidas, então você tem 2 UTXO, coisa do tipo. Nisso daqui eu calculei que vamos supor que nesse endereço tem 5 bitcoins, mas você colocou um bitcoin um ano, depois outro ano você colocou outro bitcoin, depois, ou seja, você fez 3 movimentações. Então nessa daqui você tinha 3 UTXO, nessa daqui você tinha um UTXO, mais um UTXO, mais 2 UTXO. Então no final você tinha 7 UTXO, né, que você precisaria botar saída. Isso, o UTXO não tem necessariamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Você pode ter 5 Bitcoin porque você mandou uma vez só, né, de uma vez só essa quantia, tá? Então o TXO é uma coisa separada, mas vamos lá, mantendo o foco aqui. Então, quando você fez essa transação, o que aconteceu? Esses 7 UTXOs foram destruídos, né? E gerou mais gerou mais praticamente 2 UTXO, né? Um UTXO de saída, né, que foi esse TXO de mandar para a pessoa, e o TXO de troco. Na verdade, são 3. É que você vai gerar um para você, um para a pessoa, ou seja, a pessoa vai receber um TXO que ela recebeu na conta dela, e você voltou um de troco. Então, teoricamente, você tem 3 UTXOs, né? Um de saída, um de recebimento, que só outra pessoa vai ter o TXO que ela recebeu, e você vai ter um de troco, que no caso você recebeu um Bitcoin de troco, e você, como você foi para essa carteira de troco, você já criou um TXO por default, né? Então seria o seguinte. Bom, por que você tem que consolidar o Bitcoin? Por que que o pessoal fala isso? É que é o seguinte, as taxas do Bitcoin, ou seja, as taxas de transferência, né, de transação, o pessoal fala que vai subir muito, né, no futuro. E, obviamente, com as taxas subindo, vai acontecer também de, talvez, né, se você tiver pouco dinheiro, vamos supor que no endereço aqui, ó, endereço 1, você tenha 50 mil sats, pode ser em algum momento que esteja tão caro que não vai compensar você retirar esse dinheiro. Então, vamos supor que você tem 30 endereços e cada um deles você tem 50 mil sats. Imagina se em algum momento no futuro, vamos supor daqui uns 2, 3 anos, seja mais caro para você retirar do que você manter lá. Então vamos supor, você tem lá R$ 200, mas a retirada custa 180, né? Ou seja, você vai pagar R$ 180 para tirar 20, né? Vamos supor que aqui em vez de 50 mil fosse lá, né, R$ 300, mas a taxa está 250, ou seja, você vai pagar R$ 250 para tirar 50, não compensa. Por que que você faria isso? Então a consolidação é você tentar manter uma quantia maior em um endereço só para não conter as taxas, tá? Então a consolidação serve para duas coisas: manter as taxas, assim, você ter dinheiro suficiente na sua carteira para não ter problema com taxas, ou seja, você não inutilizar o endereço e perder dinheiro, porque as taxas estão tão altas que você não compensa retirar. E por outro é pelo tamanho do arquivo da transferência, né? Então vamos assim, ó. Ou no futuro, né, você pode ter um problema de pouca quantia em um endereço, né, talvez não irá compensar a retirada do dinheiro por causa disso, ou seja, a taxa é muito cara e aí você não vai compensar. E pode ser tanto individualmente quanto juntando todos os endereços. Vamos imaginar o seguinte, vamos supor que esteja muito caro, e aí você vai ter que juntar 3 endereços para fazer a retirada. Na verdade, seriam 4 endereços, ou seja, quer retirar esses 3 aqui, você vai precisar juntar um quarto endereço, ou seja, juntar quatro, né, o dinheiro de 4 endereços diferentes para poder retirar, porque as taxas estão altas que esses dois aqui praticamente você vai perder. Você só vai tirar um pouquinho daqui e um pouquinho daqui, né? E como que vocês podem ver isso é mais ou menos nesse sentido assim. Como vocês podem ver, a taxa de transação que ela é cobrada por VByte, né? Então, ó, 5 UTXOs vão dar aproximadamente, 668 bytes, mais 50 UTXO vão ser 5.798 bytes, ou seja, na hora que você for enviar tudo para vamos supor que você tenha 50 UTXOs e você quer enviar tudo para um outro endereço, você vai gastar muito dinheiro aqui na transação. E é por isso que ter o TXO baixo compensa, porque você não está, né, o arquivo de transação não é tão pesado, tá? Então aqui você tem aqui do lado um exemplo, né, ó, 5 TXOs, eles vão custar ali 1.000 sites por VByte, né? VByte. 25, 5.000. E sem o TXO, 20 mil. Agora você imagina, por exemplo, ó, a gente está aqui ó, já em 45
SATs. Então, ó, aqui, ó, já não, aqui seria o preço mais baixo, ó, de 10 SATs, 10 SATs, ó, seria aqui entre 12, né? 100 SATs, a gente não chegou a isso, a gente está em 45, mas vai chegar, ó, pode ser que em algum momento fique quase, né, 2 milhões de SATs para você fazer uma transação de 100 UTXO. Para quem não sabe, 2 milhões de SATs vão dar aproximadamente aí, provavelmente em torno de uns 8 mil reais. Então é por isso que não compensa você ter o TXO, ou pelo menos uma quantia muito grande na sua carteira, né? Então algumas estratégias assim para diminuir o TXO é o seguinte: reenviar todo o saldo da sua carteira para apenas um ou dois endereços, ou seja, você tem lá 4 milhões de Satoshi, não divide isso em 10 endereços, divide em 3, né? Você tem 1 milhão, 2 milhões, divide 1 milhão em cada um, que seria aproximadamente, o pessoal recomenda, né? 1 milhão de satoshis, que daria, se eu não me engano, em torno de 4 mil reais, correto? Então você tem 4 mil reais em um endereço, 4 mil reais em outro endereço, tá? Mas evita, por exemplo, ter 300 reais em um endereço, 500 reais em outro endereço, quantias um pouco mais altas, a partir de 1 milhão de satoshis, né? Então essa é a primeira estratégia, né? Pegar o saldo que você tem e enviar para um ou dois endereços, né? Mantendo só um TXO. Lembrando que você vai mandar para você mesmo num endereço novo, né? E aí vai ter um TXO só nesse endereço que seria o recebimento. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é o seguinte: em vez de ficar comprando e enviando para a carteira, você, né, comprar SATs e deixar na carteira Lightning até você juntar uma quantidade grande para depois enviar para a carteira Bitcoin. Ou seja, você vai juntar, por exemplo, na Wallet of Satoshi, Strike ou qualquer outra, né, 1 milhão de Satoshis. E aí, quando você juntar 1 milhão, você manda para sua carteira de uma vez só. E aí vai fazer um TXO em vez de você ficar enviando toda semana, né? E a terceira é calcular melhor a frequência de compra e envio. Então, de repente, compensa você guardar dinheiro um pouco mais e fazer uma grande compra do que você fazer compras picadas, né? Que aí você não vai ter tanto TXO, caso você queira mandar para a carteira, né? E os cuidados que você tem que ter é o seguinte: se você tem KYC, né? KYC, para quem não sabe, é o CPF, né? Que algumas corretoras cobram, ou seja, suas informações pessoais. Então você tem que tomar cuidado para, se você for consolidar, de repente na mesma carteira você tem na sua carteira dinheiro que vem de corretora e dinheiro que não vem de corretora. Para você consolidar, você não misturar. Porque se você misturar, obviamente, podem saber que você misturou, seja a corretora, né, que provavelmente vai falar isso para o governo, ou outra pessoa, mas é possível ver essa transação na mempool. Então, cuidados, né, não misturar KYC dos bitcoins sem KYC, porque isso vai gerar, né, uma exposição dos endereços antigos e para o novo que você está mandando. Vamos supor que você tenha o endereço da corretora e você está mandando para uma outra carteira nova que você fez. Provavelmente isso vai ficar marcado. Então, tomar cuidado. Então, quando você vai consolidar, procura não misturar as coisas. Então, aqui ó, um exemplo de onde você vai ver se o TXO, né? Na carteira Electro, por exemplo, está aqui, né? Então você pode ver que tem um recebimento e já tem um TX aqui, que seria uma transação. Então, se você mandou dinheiro outras vezes, vai ter 2, 3, 4, vai depender de quantas vezes você enviou, né? Aqui eu deixei um vídeo aqui, tá? Para vocês fazerem essa consolidação, né, na Electron. Todo mundo fala muito da Sparrow, que sem dúvida é bem mais fácil, bem mais intuitiva, mas também tem como fazer na Electron, tá? Então deixei aqui, ó, esse endereço aqui para vocês podem pausar, colar e ver como é que se faz. Também é simples, tá? Não é tão complicado, mas tem um jeitinho que você precisa prestar bastante atenção. A Sparrow, né, é muito mais fácil. Você vai no TXO, aí você seleciona os endereços da onde você quer mandar. Então, eu só quero mandar desse endereço e desse endereço. Você vai selecionar os dois, vai clicar aqui em Send Select e aí, ó, tá vendo? Ó, o dinheiro vai sair exatamente desses dois endereços para outros endereços que você queiram, né? Então, pode ser um endereço. Nesse exemplo, tem 3 endereços. E aqui tem o preço, que seria a taxa, né? Mas vamos supor que você vai provavelmente consolidar mandando para você mesmo. Então você vai pegar, vamos supor que você tenha 100 mil Satoshi aqui, 200 mil e 400 mil. Você vai selecionar os três, vai escolher um outro endereço seu novo e vai enviar para apenas um endereço. Então vão ter duas linhas aqui. Uma linha que vai estar enviando para o seu endereço novo e a outra linha que seria essa mesma, que seria a linha de taxa, né?
E aqui, se você enviar de 3 endereços, vão ter 3 daqui, ou seja, a saída e a entrada. Então, na hora que você enviar, você vai enviar para um endereço só seu, com a quantidade que você acha que é necessário. Então, voltando aqui para o básico, tá? O TXO, eu acho que é mais fácil de dizer, são movimentações que você faz na sua conta, tá? Lembrando que a cada vez que você bota dinheiro, seja numa conta nova, você vai gerar um TXO, mas se você reutilizar sempre o mesmo endereço, você vai, cada vez que fizer uma transação, vai gerar um novo TXO. E esse manage de OTXO é para você, no fim das contas, mais para frente, não pagar né, uma quantia exorbitante na transação, porque na hora que o Bitcoin vai valorizando, vai valorizar também, né, a mineração, e aí eles vão cobrar mais, e aí pode correr o risco de você tiver pouquinho dinheiro, você não tenha dinheiro para pagar a transação e esse dinheiro fique perdido na sua carteira, tá? Então, é meio que para isso que o TXO. O TXO são as transações e você precisa consolidar para ter o máximo dinheiro no TXO e essa transação ficar levinha, entre aspas, mais para frente. Quando você precisar fazer essa transação, vai custar pouquinho aqui, ó, vai custar poucos bytes, né? Porque você vai ter tudo num TXO só, em vez de ter 50 TXO em um endereço. Então é isso, não é difícil de entender, tá, gente? As movimentações que você vai ter nesse endereço. Lembrando, se você mandar 10 vezes uma quantia, vai ter, né, para um endereço vai ter 10 UTXO, e você mandar de uma vez, vai ter um UTXO. Vocês precisam ver o que é melhor para vocês, o que é mais simples, mas acho que no geral é isso, tá? É só, não é nada do outro mundo não, tá? Não precisa ficar absurdamente preocupados, apenas tenham assim, né? O recomendado, como eu disse, é 1 milhão de sats por endereço, no mínimo, principalmente para a gente que é brasileiro. Em outros países eles podem ter mais, o dinheiro deles é muito mais valorizado. Mas para o brasileiro médio aqui vai juntando, em algum momento quando tiver as taxas muito baixas, né? Quando tiver aqui entre 7 e 8, você consolida para um endereço só e tenta juntar o máximo que você conseguir em um endereço só, para ter apenas um UTXO. Certo? Então é isso, pessoal. Lembrando que a Sparrow faz isso bem mais fácil, né? Também eu deixei o vídeo de como fazer na Electron, mas tem um vídeo meu também de como instalar a Sparrow no Tails, caso alguém esteja interessado. Então é isso aí. É, espero ter explicado um pouquinho, tirar algumas dúvidas de vocês e um pouco do medo, né? E vocês vão poder entender e fazer isso, não tem muito segredo não. Então, boa sorte a todos.